Olá, tudo bem? Prazer, eu sou Andréa Moraes, eu sou terapeuta e facilitadora de constelação. Eu trabalho com mulheres já há alguns anos e o meu tema principal é constelação familiar. Então, eu vou te explicar como que é a constelação, como que ela funciona, de onde ela veio. Vou tentar aqui resumir de forma rápida e bem direta para que você entenda. A constelação familiar, ela foi descoberta por Bert Hellinger. Bert Hellinger é um alemão que já passou pelo processo, né, de ser padre, e depois ele migrou para as terapias, ele foi investigar os relacionamentos. Então, quando a gente pensa em constelação, o que a gente pensa? Na forma de se relacionar, na forma como as pessoas se movem. Então, o que Bert estava estudando? O comportamento das pessoas. Por que elas se movem assim? Por que acontece isso na vida das pessoas? E a partir dali, ele descobriu um movimento novo dentro do olhar da terapia. Nós podemos dizer que a constelação é terapia? Sim, podemos dizer porque ela é uma terapia breve, que é só utilizar uma sessão por tema. Então, imagina que, de repente, você tem uma área da sua vida, quando nós falamos tema, imagina que é uma área da sua vida que você, de repente, ainda não entende, que não flui de jeito nenhum, uma doença, enfim. Nós usamos a constelação como essa terapia breve para que nós possamos entender o que aconteceu sistemicamente falando. Lembrando que nós estamos falando de relacionamento e de energia. Que energia é essa? Imagina que quando você pensa em uma pessoa e de repente essa pessoa te liga. O que aconteceu? Você pensou e o seu pensamento emitiu um sinal e de repente essa pessoa pensou em você também e aí vocês se falam pelo telefone, vocês se encontram na rua. Isso é energia, tá? O nosso corpo emana energia e é justamente que o Bert olha uma energia no sentido emocional. Então, imagina que dentro de um sistema familiar, temos emoções, temos essa energia que são emoções. Se você estudar sobre energia, você vai entender que nós temos isso, né? Você vai falar, nossa, que lugar, que energia boa, que energia pesada. Então, imagina que nós temos sim, e tudo aquilo que fica dentro de um campo familiar, vibrando ali, pode passar esse peso, essa densidade dessa energia de gerações a gerações. Então, imagina, vou dar um exemplo aqui que eu trabalho muito de traições. Mulheres que foram traídas pelos seus maridos, e aí quando a gente vai olhar dentro do sistema familiar, tem traições do pai, da mãe, do avô, dos tios. Por que isso acontece? Porque geralmente aquilo é excluído. E aí é muito denso e fica vibrando, e alguém vai ser atraído por aquilo para viver novamente, para reproduzir aquele padrão. Então, é isso que nós falamos de reprodução de padrão, ou para olhar e falar, não, eu preciso fazer e viver isso, mesmo que inconscientemente, para que aquilo cesse, né? Então, o Bert fala que a pessoa é tomada a serviço daquele sistema familiar, só que sem a consciência de que ela está fazendo aquilo por uma dor que está no sistema familiar, porque, um exemplo, uma traição causa uma dor, não tem solução, né? Então, assim, sem eu entender que eu estou vivendo aquilo para uma mudança de destino dentro do sistema, porque quando eu vejo, eu faço um movimento dentro de mim, eu mudo aquela emoção, eu deixo aquilo pertencer, porque Bert fala que tudo aquilo que a gente exclui, né, ele toma força, ele tem mais força, eu deixo aquilo existir e ele começa a perder força dentro desse sistema e não vibrar naquela sintonia. Por quê? Porque ele já pertence. Então, você imagina que é para isso que serve uma constelação, é para que o sistema ele comece a fluir com uma energia melhor, né? De uma forma bem assim, fácil de ser entendida. E aí eu uso a técnica na água. O que é a técnica na água? São bonequinhos como esse, que flutuam na água. Eu coloco uma baciazinha aqui e eles vão flutuando. O que move? É justamente essa energia que eu acabei de explicar, essas emoções que se chama campo morfogenético. O que é o campo morfogenético? Existe campo de informação, né? Se você for pesquisar aí no Google, campo de informação. Quem descobriu foi o cientista Rupert Sheldrake, que ele descobriu que os sistemas familiares têm esse campo, todo o sistema. Então, imagina que a sua família tem um campo, sua igreja, se você participa, tem um, as flores, as plantas de determinados tipos, os animais.
E ele viu um padrão, mesmo quando, um exemplo, foi feito um estudo com macacos, mesmo quando eles não estavam no mesmo ambiente, a quilômetros de distância, eles desenvolviam o mesmo padrão quando eram os macacos da mesma família. Então, foi feito um estudo para entender que eu pertenço àquela família, eu nasci daquele DNA, não tem como mudar o que está em mim, a não ser que eu entenda o que tem ali, tá? Então, essa energia é essa vibração mesmo. Imagina quando você sintoniza num rádio, numa TV, o que você está buscando? O sinal que está mandando para aquele canal, tá? Então, imagina qual que é o canal que está vibrando aí dentro da sua casa. É isso que nós vamos olhar quando os bonequinhos, eles flutuam no campo. Então, os bonequinhos, eles funcionam como representantes, tá? Das pessoas. Então, se você vem constelar, se você é homem, se você é mulher. E aí tem os temas, né? Tem dinheiro, aqui eu tenho o tema do dinheiro, você pode constelar casa, você pode constelar sua empresa, você pode constelar, de repente, abortos que aconteceram, gêmeos, sentimentos, emoções, você pode constelar qualquer assunto, tá? Qualquer tema que você desejar. E ali, depois que se forma a imagem no campo, vem a solução. Então, muitas vezes é comum, sabe, a gente ver famílias emaranhadas. O que é emaranhado? Todo mundo envolvido na vida de todo mundo querendo, os filhos querendo cuidar dos pais. Então, qual que é a ideia da constelação? Organizar. Ah, eu vi que eu estou no lugar errado, eu estou num lugar onde eu acho que eu sou responsável pelo meu pai, pela minha mãe, e isso impede com que a minha vida flua. É para isso que funciona uma constelação. A constelação, ela é feita uma vez para cada tema, como eu falei. Não precisa você fazer várias sessões, não precisa você ficar fazendo várias constelações, tá? Uma só é suficiente para que você entenda o que você precisa fazer. André, eu faço terapia, eu preciso da constelação? Depende. Depende se você falou assim, nossa, eu já fiz terapia, eu já investiguei ou não, eu quero primeiro entender na constelação para depois tratar na terapia. O que eu estou querendo te dizer? Um não exclui o outro, tá? Então, só precisa de constelação. Não, de repente você precisa de uma terapia. Então, é mesmo você pensar assim, por que eu deveria constelar? Será que é porque eu cheguei num lugar onde eu não entendo mais o que está acontecendo na minha vida? Eu já tentei investigar, eu já fiz terapia, já orei, e nada acontece, aí se constela para entender o que tem vibrando aqui nesse campo, tá? A sessão comigo é agendada, então você está recebendo esse videozinho. Caso você deseje agendar, eu vou liberar aqui as datas disponíveis e os horários. Você efetua o pagamento e o seu horário é reservado logo após, tá? Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma dúvida, você pode mandar aqui na mensagem abaixo, tá ok? Eu te espero na sua constelação, espero que você tenha ficado esclarecido, espero que você tenha certeza que chegou o momento de constelar. Porque a constelação, eu posso te dizer que é uma terapia que muda as nossas vidas. Um beijo e até breve.